Pessoal, então dando início à nossa questão de número 70, ela foi objeto de pergunta no concurso para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no ano de 2010, na banca Fundação Carlos Chagas, FCC. Pessoal, a questão número 70, ela é interessante porque ela fala a respeito da lei de anistia e a questão, todos os desdobramentos que envolveram a chamada lei de anistia. Bom, o que nós precisamos saber sobre a lei de anistia? Em primeiro lugar, a lei de anistia, pessoal, ela foi uma lei que anistiou militares e civis que praticaram crimes durante o período da ditadura militar. Essa lei de anistia é uma lei de transição do estado de recessão, que foi o período militar, para o estado democrático de direito. A lei de anistia, ela foi amplamente questionada pelos veículos de comunicação e a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos vedou, num caso que envolveu a lei de anistia da Argentina, a lei argentina foi considerada ilegal, inconvencional. Portanto, a Corte Interamericana cassou a lei de anistia brasileira. Tudo bem? Pessoal, o que é importante nós sabermos acerca dos crimes que envolvam violação de direitos humanos? Esses crimes, pessoal, eles são imprescritíveis. O que significa dizer isso? Não ocorre o instituto da prescrição quando se referem a esses crimes. Tudo bem? Então, pessoal, um caso interessantíssimo que envolveu o Estado brasileiro foi o caso Gomes Lund versus Brasil, ou ainda o chamado caso Guerrilha do Araguaia. Nesse caso, ocorreu o desaparecimento de várias pessoas na década de 70 numa guerrilha que foi chamada Guerrilha do Araguaia, que ocorreu no alto do rio Araguaia, no estado de Mato Grosso. Naquele caso, o Estado brasileiro, na defesa da Corte Interamericana, o Estado brasileiro pleiteou o reconhecimento da prescrição, haja vista que passaram-se mais de 30 anos que o caso havia ocorrido, e se nós aplicarmos a regra do Código Penal, o prazo máximo de prescrição é de 20 anos. Logo, passaram-se 30 anos, estaria o crime automaticamente prescrito. No entanto, pessoal, disse a Corte Interamericana no caso Gomes Lund versus Brasil, ou ainda o caso Guerrilha do Araguaia. Ora, crimes de direitos humanos, eles são imprescritíveis. Logo, não há que se falar no Instituto da Prescrição para esses crimes. Tudo bem? Então, a partir dessas noções introdutórias, vencendo essa parte propedêutica, eu vou me permitir avançar e nós analisarmos, diagnosticarmos qual é a questão correta. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 153, em que se requeria a declaração daquela corte no sentido de reconhecer que a anistia concedida pela Lei 6683 de 79 aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados por agentes de repressão contra opositores políticos durante o regime militar. A respeito das chamadas leis de autoanistia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se posicionou diversas vezes. A partir da jurisprudência desse tribunal, é correto afirmar. Pessoal, o principal caso, então, que envolve foi o caso Gomes Lund versus Brasil. Caso Guerrilha do Araguaia. Bom, vamos lá. Letra A. Por se tratar de um tribunal de natureza civil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não pode determinar que um Estado parte leve a juízo criminal agentes públicos que supostamente cometeram crimes de lesa humanidade. Pessoal, primeiro, a Corte Interamericana, ela possui natureza jurisdicional. Portanto, pessoal, a Corte Interamericana, ela pode determinar que um determinado Estado possa levar a juízo criminal, possa investigar agentes estatais. Portanto, a alternativa A está incorreta.
Letra B. O fato de a prática do desaparecimento forçado de opositores políticos ser anterior à ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo país impede a apreciação do caso perante a Corte Interamericana. Pessoal, no tocante à questão alternativa B, eu preciso tecer algumas considerações a vocês. Olha só, o argumento da defesa brasileira, do caso Gomes Lund versus Brasil, foram basicamente dois. Primeiro, o crime estaria prescrito, pois aconteceram esses crimes há mais de 30 anos. 2. Além disso, a prescrição, a resposta que foi dada a esse argumento está no fato de que o crime de desaparecimento forçado é um crime permanente. E o que significa dizer isso? Lá na classificação dos crimes, na teoria geral do direito penal, crime permanente é aquele crime que sua execução se arrasta no tempo. Logo, se desapareceram há 30 anos atrás, esses corpos não foram achados, obviamente esse crime ainda está acontecendo. Portanto, é um crime de desaparecimento forçado. Logo, pessoal, mesmo que o país tenha assinado posteriormente a Convenção Americana, se é crime de desaparecimento forçado, hoje, inclusive, está acontecendo a execução desse crime. Portanto, o argumento de esses crimes terem sido praticados à época dos fatos ser anterior à ratificação do tratado não é argumento suficiente para a não declaração da existência dessa punição. Portanto, a alternativa B também está incorreta. C. Os agentes estatais que tenham praticado atos de tortura em período não democrático, objeto de lei de anistia, não podem mais ser processados ante a irretroatividade da lei penal mais severa. Pelo contrário, pessoal, quando o assunto é proteção de direitos humanos, não há que se falar nessa questão. D. O fato de um Estado-parte ser signatário das Convenções de Genebra sobre o Direito Internacional Humanitário não serve de fundamentação para sua condenação pela Corte Interamericana, pois há plena separação entre aquele sistema de normas e as que compõem o Direito Internacional de Direitos Humanos. Pessoal, a letra D, uma consideração importante que nós devemos firmar, está no fato de que um princípio basilar da proteção dos direitos humanos é o princípio da complementariedade. Ou seja, os sistemas de proteção dos direitos humanos, eles são complementares. Logo, não é porque o sistema interamericano de direitos humanos não possui determinadas proteções que é perfeitamente possível a aplicação de outras legislações, de outros tratados internacionais de proteção. Logo, as leis de Genebra são plenamente aplicáveis para o sistema interamericano, muito embora as leis de Genebra não façam parte do sistema interamericano, pois nós aplicamos aqui dois princípios. Primeiro, o princípio da complementariedade e segundo, o princípio pro homine, ou seja, proteção do ser humano. Tudo bem? Então só resta correta a letra E. E vamos ver o porquê. O Estado-parte na Convenção Americana de Direitos Humanos tem o dever de punir os responsáveis por crimes de lesa humanidade, não podendo aventar a prescrição criminal para deixar de fazê-lo, mesmo que os fatos tenham ocorrido há mais de 20 anos. Perfeito, pessoal. É a letra e é a gênese do caso Gomes Lund versus Brasil. Tudo bem? Então, portanto, esta questão, a alternativa correta é a letra E.